Oi, pessoal, Over Missioners, mais um episódio aqui. E dessa vez eu voltei para mais um episódio. E eu queria estar apresentando para vocês duas convidadas muito especiais. Laís, que já esteve com a gente. Oi, e gente. Zoe Lili. Prazer estar aqui, tudo bem, pessoal? É muito especial estar com a Zoe aqui, porque é a primeira vez sua no Sim, minha primeira vez no Over Mission. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi, como que essa experiência de estar aqui e o que você sentiu do Senhor durante o tempo que você ministrou, como é que foi esse mover? Eu estava lá, assim, gente, foi muito poderoso. Foi surreal, ver o que o nossa. Senhor estava fazendo, assim, Foi. profundamente. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Primeiramente, fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. Eu sempre ouvi falar e via algumas coisas online, mas eu nunca tinha participado. Eu achei que assim que tinha muita fome na sala, tinha muita presença de Deus, as pessoas estavam muito dispostas, né? Eu acho que o coração disposto é o que Deus precisa, né? Às vezes a gente quer ser XYZ, mas o que Deus mais quer é a nossa disponibilidade. Então, foi isso que eu senti na sala hoje, uma disponibilidade do coração e também um carinho assim de Deus pela essa geração que está aí surgindo aí, de adolescentes, de jovens, né? Eu falo como se fosse velha, mas eu sou. e ver eles, eu fiquei muito emocionada. Eu acho que para nós, assim, que nós recebemos, né, da porção que você carrega, na parte da adoração, principalmente, na arte também. Aqui, né, no Over, eu acredito que existem jovens e pessoas de todo tipo, né, dos artistas, as pessoas que estão trabalhando e servindo com Deus no seu tempo ordinário, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que agora, no seu tempo, nessa estação onde você se tornou mãe, talvez você agora aprendeu ainda muito mais profundo esse lugar, né? Com certeza você já tinha uma experiência de vida com o Senhor, não só apenas servindo e na vida comum, sim, mas acredito que você tem uma porção agora que seja diferente das outras, né? Sim, ser mãe foi primeiro um presente de Deus, um milagre, né? Porque pela ciência eu nunca poderia ter tido filhos. Eu perdi 3 gravidezes antes do Judá nascer. Nossa. E Judá, assim, veio como uma surpresa nos meus 42 anos, num momento que a minha mãe estava para falecer. Então foram muitas emoções vivendo ali. E eu, na verdade, eu estava muito animada por uma coisa. Todo mundo falava que a mãe não dorme, né, nessa época. E realmente é verdade. Só que minha mãe falou que quando ela tinha me tido, né, eu dormia mais, mas meu irmão ele não dormia. E ela falava, ai Deus, eu só queria fazer uma devocional. Eu só queria fazer uma devocional. E daí ele falou, mas o tempo inteiro que você está dando de mamar, ninando, você está em oração. Uau. E eu vejo que, acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Nossa. Como eu oro agora. Uau. Porque todo o tempo que eu estou com o Judá, que é dia inteiro, eu estou em oração. E isso tem mudado muita coisa para mim, assim, no meu lugar secreto. Tem me fortalecido muito. E tem me feito ver o que é realmente importante, né? Então, assim, apesar do cansaço, eu falo, cara, que privilégio poder estar acordada e sentir tanta presença de Deus na madrugada, em oração. E eu acho que, assim, eu não achei que eu ia experimentar isso. Foi uma coisa que eu experimentei e aprendi que devocional ali, eu vou lá ter meu cerebral, não existe. Não existe mais. Eu acho que em cada fase da vida, eu brinco que, assim, a minha vida de oração era totalmente diferente depois, e aí ficou totalmente diferente depois que eu casei. Eu acho que é a mesma coisa, né? Você vai mudando de etapas na vida e a sua vida com Deus vai se adaptando junto, porque não deixa de ser uma vida com Deus, não deixa de ter uma vida de oração, mas eu acho que se adapta conforme as fases, né? Eu creio que isso é beleza também, de ter uma vida com Deus tão saudável, um relacionamento com o Senhor tão saudável, porque vai acompanhando o fluxo da vida natural, que é lindo, e a gente não tá preso àquilo que você falou de, nossa, meu Deus do céu, antes era você sentar no seu quarto, ficar ali 1, 2 horas.
E agora não. É o tempo inteiro no espírito, é o tempo inteiro em comunhão com o Senhor, seja fazendo seu filho dormir, seja fazendo a comida, limpando a casa. E eu vejo muito isso, assim, depois que eu casei, eu falei, cara, como a minha vida com Deus deu um 360, porque realmente isso, você tem responsabilidades que antes não existiam. E tá tudo bem, é a fase da vida e é lindo, maravilhoso. Mas é lindo como a gente consegue também adaptar a nossa vida com Deus à fase daquilo que a gente está vivendo. Então, nossa, isso é precioso demais. E continuar com fome do Senhor. Sim. Nisso, né? Eu acho muito legal quando dizem, eu acredito muito nisso, que é um paradoxo, né? O Evangelho, que é a gente tem sede, mas a gente está satisfeito nele, mas a gente ainda quer mais. Sim. E quanto mais a gente come dele, né, e bebe dele, mais a gente quer mais. Então, é essa coisa muito linda, né, de Jesus, né, nossa vida. Ele nos dá e a gente fala, cara, então tem mais. Daí você quer mais, e você quer mais. É maravilhoso. E como que é para você, nessa fase, sair de casa e vir depositar uma porção num altar em um outro lugar? Então, fazem 2 anos e meio que eu não aceito nenhuma agenda. Uau, meu Deus. Então, quando o Rica me conhece há muitos anos. A última vez que eu fiz agenda, eu estava com o Rica numa turnê. É assim, eu decidi parar de fazer agenda porque eu estava com outras prioridades na minha vida. Também mudei de país. Então, eu falei, não vou pegar mais agenda. Eu fazia mais pregação. Então, tipo, agenda de pregação eu até fazia porque não era tanta logística. E ele falou, não, Zoe, eu quero que você venha cantar no Over Mission. Eu falei, nada a ver, eu sou muito velha. Eles são todos jovens. E eu tô muito assim, não vou. Eu não falei não pra ele na hora. Eu só falei assim, eu tô com um filho pequeno, né? Que também tem isso. E daí eu fui orar. E daí, que eu sempre oro, mesmo que eu fale não, eu preciso ter certeza, né? E eu senti de Deus que eu tinha que vir. Uau. E daí eu liguei pro meu irmão e ele falou, você tem que ir. Eu falei, então tá bom. Uau. Então eu vim, eu falei, mas eu venho com uma condição, que eu volte a tempo do banho do Judá. Então eu tô agora, assim que acabar aqui, eu tô indo para o aeroporto. Vou voltar, vou chegar a tempo do banho dele e vai dar tudo certo. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. A pessoa me perguntou, como que você se sentiu? Eu falei, eu me diverti muito, no sentido bom da palavra. Fazia tempo que eu não ministrava louvor. Então, assim, estou feliz que eu vivi aquilo que eu senti que Deus tinha, né? Eu creio que, assim, testificando talvez o que o Senhor te enviou aqui, eu acredito que seja a unidade do corpo, sabe? Da gente estar falando uma só voz e vindo de pessoas de todo lugar, de diferentes nações, né? O Luca e a Lê vindo de uma pegada de Japão, foram para Londres e vieram para cá pelo Evangelho, sabe? Sim. E eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, a Laís também, sobre esse lugar de unidade da igreja, assim. Sim. Porque eu acredito que o Over é um pouco disso. Você vê... Tem de tudo um pouco, né? Eu gosto muito porque, assim, isso que você falou é muito real. Você tinha que estar aqui, porque, foi surreal, assim, quando começou a ministração e a gente vê que, de fato, é o Senhor... Eu lembro que um monte de gente chegou pra gente, meu Deus, que lugar é esse, que atmosfera, o que tá acontecendo, assim. E nós sabemos, obviamente, que não é por você, é o Senhor, a gente sabe de tudo isso, mas a gente também acredita que cada um carrega aquilo, uma porção diferente, assim como a Gi falou, daquilo que o Senhor tem colocado e depositado na sua vida. Então, assim, foi muito especial, porque carregava mesmo uma unção diferente e todo mundo chegava pra gente, pra mim, pro David... Meu Deus, que atmosfera é essa? Que lugar é esse? E a gente sente nisso, tá diferente, hoje tá diferente. Porque é isso, eu acho que essa é a beleza do reino de Deus. São pessoas de diferentes lugares, de diferentes igrejas, diferentes idades. E é igual você falou, tem adolescentes aqui, tem crianças aqui, tem pessoas mais velhas e todo mundo conseguindo, assim, desfrutar da presença de Deus, assim, de uma forma tão palpável. Quando você estava ministrando, assim, você conseguiu olhar as pessoas, todo mundo tão... quebrantado, assim, as pessoas chorando, e você conseguia ver que, de verdade, aquilo não era emocional, era a presença de Deus, assim. Então, eu acho lindo essa beleza do reino de Deus. Todo mundo de diferentes tribos, línguas, nações, juntos, se reunindo para glorificar o Senhor. É muito lindo mesmo. Então, e realmente a unidade em um só propósito, de salvar o perdido, de amar aquele que é improvável, de ser as mãos e os pés de Jesus. Eu vejo que é muito isso, a visão do Over Mission, né? De sair das 4 paredes, de fazer a diferença. Então, assim, é isso que nos une. O que nos une é a grande comissão. Com certeza.
E às vezes a gente quer se unir por outras coisas, né? Mesmo estilo, mesmo não sei o que lá, mas nunca vai dar certo. A única coisa que vai nos unir é Cristo, né? O amor dele e o propósito que ele tem para as nossas vidas. Amém. E a Laís falou uma coisa muito, muito legal, que ela falou assim, não é emocionalismo. E num lugar de adoração, quando juntam muitos jovens também, pode existir, né? Duas vertentes da adoração, uma por emocionalismo, Sim. por emoção, né? E uma adoração que é realmente quebrantamento de corações e a gente esquece quem está cantando, a gente esquece quem está tocando ou quem está pregando e a gente só se conecta com o Senhor, né? De uma forma unificada, né? E eu queria que você falasse assim, como que a gente pode discernir, sabe, nesse ambiente? Principalmente você que lidera a louvor há tantos anos, anotar, tipo, nossa, nós estamos indo para um lugar emocional ou nós estamos indo, nossa, o Senhor veio e nos quebrou aqui, o Senhor veio e nos encontrou aqui. A gente precisa ser sensível ao mover do Espírito Santo, né? Porque a gente não consegue controlar como as pessoas vão reagir, se elas vão estar na carne ou no espírito, por exemplo, se elas vão estar fazendo isso de uma forma errada ou correta. E é impossível nós julgarmos o próximo, né? Só Deus que pesa os corações, que conhece os corações. Porém, eu, como naquele momento, se eu estou liderando, seja num grupo pequeno, numa célula ou num grupo como hoje, que tinha bastante gente, o meu papel como líder é obedecer o guia, que é o Espírito Santo, né? E ali, então, se a gente vai atrás de onde Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai estão fazendo, ali a graça, ali a presença de Deus, ali a unção. Então, é a nuvem que guiava eles no deserto. Essa nuvem, ela ainda existe hoje, é a presença de Deus, né? Que ela repousa sobre alguns instantes, que ela caminha em outros momentos, né? Então, eu preciso ter um relacionamento com intimidade com o Senhor para entender quando que já passou dessa canção, quando eu preciso repetir a canção, quando eu preciso não fazer aquela canção, quando eu preciso estar em silêncio, quando eu preciso, no meu caso, pegar a flauta e tocar, quando não é para tocar a flauta, quando é para cantar outra coisa. Então, essas dinâmicas do mover faz com que a gente garanta que haja um lugar propício para alguém adorar em espírito. Agora, eu não consigo controlar se todos vão, mas é muito bom quando está o Espírito se movendo, porque é tão fácil para o povo conseguir entrar nesse lugar no Espírito, né? Muito bom. E a gente estava falando aqui mais cedo, antes da gente começar a nossa conversa aqui, que vocês duas têm descendência japonesa. Algo que conecta vocês duas. E o mais legal, eu também estava conversando com a Laís antes da gente começar aqui, sobre o legado, né, da família dela, que o pai dela deixou para ela, onde hoje acredito que ela caminha debaixo disso, assim. Amém. No evangelho mesmo, né? Sim. E queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito doido, porque assim, por uma raiz japonesa, a família inteira do meu pai sempre seguiu o budismo. Então, meu pai foi o único que se converteu na família inteira. Isso é uma coisa assim, e até hoje, né? Ele faleceu já faz 4 anos, mais ou menos, e até hoje, assim, ele foi o único que se converteu da família toda. E eu vejo quão precioso é isso, você conseguir desfrutar do legado de alguém, desfrutar daquilo que foi semeado, para de fato a gente conseguir desfrutar algo glorioso, que é a minha geração, a geração dos meus filhos poderem nascer na presença do Senhor, né? Então, assim, eu acho que isso... não sei se você tem também essa cultura forte japonesa na família, mas eu vivi muito isso. Inclusive, que a gente estava conversando, que a gente foi recentemente para o Japão. Eu consegui ver muito da minha família, assim, tudo. A forma de agir, a forma de falar, a cultura, a posição, como se portar. É muito, assim, doido como eu via a minha família ali. O meu pai, inclusive. E aí, mas desse mesmo peso, assim, foi muito lindo olhar para aquela nação que 99,5%, né, não segue a Cristo. Falar, cara, meus bisavós saíram dali, saíram como pessoas que não seguem ao Senhor, e eu posso voltar hoje conhecendo a palavra de Deus, assim, isso para mim foi muito precioso. E, claro, eu acredito que você tendo esse legado todo, essa geração em geração na presença de Deus, acho que você também tem essa mesma sensação, né, de tipo olhar para o povo japonês, mas saber que, uau, que privilégio é poder
como cultura japonesa, conseguir ter essa presença do Senhor e, enfim, saber que suas gerações futuras serão na presença de Deus, né? Sim, os meus avós, eles vieram como missionários para o Brasil, né? Então, isso nos anos 30, mais ou menos, né? Então, assim, eles chegaram primeiro... Enfim, mas é uma história muito, muito doida. Vai até sair o livro da história do meu avô e vão fazer um filme sobre isso. Ele era filho de samurai e ele, então... ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. Dá tempo de contar essa história? É muito louca essa história. Ah, não, eu quero ouvir. Dá tempo sim, com certeza. Sim. Dá tempo, vai Dá dar. tempo. Com certeza. O meu avô, ele vinha de uma família que não era cristã, né? E eles eram família de aristocratas. Ele tinha muito... só ele tinha 12 servos só para ele. Uau. Esse tipo de pessoa. E ele era o primogênito. E ele, assim, era muito próximo da minha bisavó. A minha bisavó foi a primeira mulher no Japão a fazer faculdade. Assim, a história é muito doida dos direitos das mulheres que minha bisavó ela conseguiu através da faculdade. Enfim, é uma outra história bem bonita. Eu tenho muita história. E ali, então, meu avô está na praça um dia. Ele foi sair de casa, de onde ele morava. E ele vê... E a mãe dele já tinha falecido. E ele viu uma pessoa com o rosto da mãe dele. E ele começa a gritar, né? Mãe, 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 e vai atrás dela. E nisso essa pessoa com o rosto da mãe dele foge, e ele corre atrás, só que desaparece. A gente entende que foi um anjo, né? E daí, quando ela desaparece, ele se encontra no meio de uma praça. E ali tem vários missionários britânicos falando de Jesus. Uau. E ele, então, se converte, né, meu avô? E ali ele entrega a sua vida para Jesus. E ele volta para casa e conta isso para a família. E assim, é um terror, né? Porque ele é deserdado. Ele é considerado assim, você não vai ganhar nenhum centavo nosso. Uau, meu Deus. Porque você se tornou cristão, né? Mas ele então conhece a minha avó, que já era cristã. Minha avó já era a terceira geração de cristão no Japão. Lá no Japão? Meu Deus. E eles se casam. E ele, então, larga toda a regalia da vida dele, né? Ele vai viver uma vida comum, porque a minha avó era uma mulher comum. Ela não era da realeza, ela era uma mulher comum. Então, ele vai viver essa vida comum e ele começa a orar. E ele tem vários encontros com o Senhor. E um dia ele vê o Brasil em chamas. Ele vê o globo terrestre e o Brasil em chamas. E ele fala assim, o que está acontecendo, né? O Brasil está em chamas. E ele fala, Deus, eu preciso de um sinal que se é para eu ir para o Brasil, eu preciso saber se é para eu ir para o Brasil, né? Então, ele fala que ele sempre andava no porto, ele morava bem no porto, né, perto do mar. E ele falou assim, se o próximo navio que chegar for do Brasil, eu vou para o Brasil. Uau. E daí estaciona um navio gigantesco ali. E ele fala, de onde vem esse navio? E daí a pessoa fala, Brasil. Uau, não. Eu amo quando o Senhor faz essas coisas, né? Então ele pega a minha avó, minha tia mais velha já tinha nascido, era um bebê. E eles entram no navio e vêm para Manaus, aqui no Brasil. Uau. E ele era dentista, minha avó era nutricionista. Eles então começam a cuidar dos índios nos ribeirinhos lá em Manaus. Só que daí ele pega a malária. E nisso ele voa para São Paulo para ser tratado e sente de ficar em São Paulo. Então vem umas pessoas da Metodista Livre, acolhem eles. E meu avô se torna pastor, então, e dentista. Ele sempre foi dentista. E ele se torna... E ele tem mais 8 filhos aqui em São Paulo. E minha mãe era uma das mais novas. Nossa. Então, assim, minha mãe foi criada vendo muito, assim, do sobrenatural. Meu avô sempre foi muito cheio do Espírito Santo, minha avó também. Então, assim, meus avós fundaram mais de 26 igrejas em São Paulo. Então, assim, sempre muita da presença de Deus. Então, eu viver as histórias do Senhor na minha vida não é por mérito meu, sabe? Realmente são pessoas que plantaram tantas gerações antes de mim, né? Nossa. E quando eu fui para o Japão, foi muito especial, porque meu irmão vai sempre, mas a gente sente muito um amor por lá, porque foi de lá que começou a nossa história no Brasil, né? Sim. Então, eu entendo esse sentimento que você tem. E meu sonho um dia realmente a gente mudar para lá. Uau. E ter uma vida ali para abençoar aquela nação. Uau. Nossa. Que Poderoso história. demais. Não sei nem o que dizer depois dessa história. É muito poderoso isso. E um lugar de
não tem outra palavra, legado, né? É um legado que foi deixado e vocês estão continuando isso como família, como igreja. E eu acredito que isso é muito poderoso porque em nós, eu falo por mim que bebo assim da fonte do que vocês carregam há um tempo já. Como nação, nós, né, também, me representando aqui como nação brasileira, nós bebemos da adoração, nós bebemos também dos sacrifícios, né, das palavras lançadas no altar do Brasil. E a minha pergunta é, para nós, esse legado que cai em nós, como que você vê isso, assim, para essa nova geração ser diligente com o que vai receber do legado que foi da sua família, do que foi plantado do sacrifício, da sua herança familiar, e que hoje a gente pode ser diligente e não leviano, assim, em pegar porções de outras pessoas, como pessoas que realmente mártires que fizeram a gente chegar a viver o que a gente pode hoje, né? Eu descobri recentemente que no Rio de Janeiro houve o primeiro mártir no Brasil. E eu fui mandada para lá também pelo Senhor, como uma peregrina para o Rio de Janeiro. Sou de São Paulo e fui para lá. Eu fiquei, uau, pessoas estão fazendo isso, estão se sacrificando. Por exemplo, hoje você, né, saindo da sua casa, da sua família, para derramar aqui em Curitiba. Então, como que você vê para essa nova geração? Como a gente pode receber isso assim com mãos leves? Eu acho que a gente consegue receber quando a gente continuamente quer também deixar para outra geração. Quando a gente só recebe por nós, a gente para de viver aquilo que é a vontade de Deus, de gerações em gerações a bênção dele, né? Então, assim, receber algo que é de graça significa que eu sou um bom mordomo disso. Não significa que é meu. Não significa que para em mim. Significa que eu vou passar para uma outra geração. Então, uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia é de sonhos de adolescentes em serem pessoas de Deus. Às vezes eles querem ser famosos, querem, sei lá, ter dinheiro. E acho que está tão trocado as coisas. Sim. E o meu sonho é que o adolescente, o jovem, eles queiram ser conhecidos como a mulher de Deus, o homem de Deus, que eles vão viver isso de uma forma assim real no dia a dia, sabe? E não só no final de semana eu levanto a mão, falo o que eu sou, mas assim de ser os pés e as mãos de Jesus no mercado, na escola, no trabalho, né? Onde for, e entender, não para em mim, né? O evangelho de Jesus não é só para mim, é para todos, e não pode ficar só em mim, precisa ser espalhado e dado para a próxima geração. Amém. Nossa, isso é muito lindo. Eu acho que assim, pra gente finalizar já, né? Não sei como tá nosso horário, mas sobre a nossa geração de hoje, eu vejo o quanto é importante também figuras como você, como pessoas que têm mais caminhada ali, mais estrada, mais bagagem e que pode ter um exemplo de vida com Deus, sabe? Eu acho que isso é muito importante, muito precioso. A gente, como geração que está vindo agora, até as pessoas que estão chegando agora também, os adolescentes, conseguirem ter referências de mulheres e homens que só querem ser mulheres e homens de Deus. Não querem ser mais nada, não precisam ser reconhecidos, não precisam ter fama, ego, sucesso. O que eles precisam é ser um homem e uma mulher de Deus. Então, eu acho que isso é lindo demais, a gente poder ter referências para que a nossa geração e a geração que vem depois de nós tenha essas referências de mulheres e homens de Deus. Eu acho que não existe forma melhor da gente terminar esse podcast, porque é como se esses jovens pudessem estar sentados na mesa agora com a gente e escutando isso, sabe? De um lugar onde a gente pode escutar e desfrutar. E, Zoe, eu queria agradecer você por estar aqui com a gente. Sim, Laís obrigada, também. Zoe. A gente queria te presentear com essa sacola com essa sacola não, com essa eco bag da Vinho de Verde, né? Sacola, eles vão falar assim, Giovana, pelo amor de Deus, não chama isso de sacola. Até combinou, tá paletando. Aqui dentro tem algumas coisinhas também pra você. Que lindo, obrigada. Ai, amei essa cor. É linda, né? Combinou com a sua roupa. Super. Vinde e vede, né? Isso. Vinho de Verde. Que a gente... Que lindo. Obrigada, gente. E é isso, pelo gente. presente. Zoe, obrigada. Obrigada, um prazer. Gente, até o próximo episódio. Um beijo.